Começar pelos fins. A nova questão comunista. 1.07. Marx hiperracionalizou a história? Todavia, ao encarar concretamente a tarefa, descobrem-se exigências muito para além do que podia parecer de início. É claro que há que inventariar o conteúdo teórico do desígnio comunista, que inventar a prática política correspondente, e isto nas condições do nosso mundo, de que, à partida, nada nos diz em que medida é ainda o de Marx ou em que medida se tornou outro, talvez mesmo muito diferente. Por conseguinte, também não basta produzir de novo, e em relação a uma realidade inédita, um trabalho de pensamento análogo ao que o Manifesto Comunista condensava no seu tempo, o que será objeto do próximo capítulo. Mas é necessário que nos interroguemos provisoriamente até que ponto continua hoje válida para nós a própria concepção subentendida naquele trabalho de pensamento. Condição prévia tanto mais obrigatória quanto o colossal abortar do suposto comunismo como regime social, no campo socialista, e igualmente ao fim e ao cabo também como movimento político no resto do mundo, impede que nos esquivemos. Há interrogação radical sobre a validade da própria teorização marxiana, já que, com efeito, como sabemos nós que o futuro se chamará comunismo? Nós acreditamos sabê-lo em virtude do que o manifesto nos fornece como intelecção teórica do conjunto do movimento histórico. Mas de onde vem a conclusão de que o conjunto do movimento histórico seria inteligível e que a sua boa intelecção é aquela que nos é fornecida? Quando as filhas lhe perguntavam qual era a sua divisa preferida, Marx respondia pegando na velha fórmula séptica: duvida de tudo. Imperativo muito atual para quem persiste em reclamar-se do comunismo após o desastre. Mas duvida de tudo pode implicar para nós duvida de Marx. De todo o Marx, não só das teses económicas e visões políticas, mas também do materialismo dialético, do método dialético, portanto desse filosófico que, por muito que custa aos seus detratores, desempenha nele em todas as áreas um papel primordial. Isto não transforma, contudo, o radical requestionamento do pensamento marxiano numa pura preocupação de filósofo. Cada um de nós é suficientemente filósofo para ter já revolvido mais do que uma vez no fundo de si mesmo, após a emblemática queda do Muro de Berlim, esta áspera questão. Será que, no fundo, ser comunista não significou, muito simplesmente, ter-se colocado numa categoria especial de crentes, os crentes no sentido da história, nos amanhãs que cantam, na internacional em que o género humano se tornará? E se assim for, que resta hoje de tal crença? Compreenda-se que de modo algum cabe neste simples ensaio político fazer um vasto reexame do pensamento teórico marxiano. Pela minha parte, tentarei num outro livro, que se intitulará Marx e Nós, mostrar onde me levaram 50 anos de trabalhos sobre o assunto. Mas impõe-se aqui pelo menos a discussão, mesmo com limitações, de uma questão fundamental de prévia e direta importância, que é a da racionalidade da história. Com efeito, a perspectiva do comunismo só faz sentido sob condições de uma certa lógica histórica, dado que implica, em todo o caso, até certo ponto, inteligibilidade do presente, previsibilidade do futuro e, portanto, plausibilidade dos objetivos a que a nossa ação se propõe. Conceder crédito ao desígnio comunista é considerar que a história ainda está na sociedade de classes. Portanto, pode-se enunciar o presente, que as violentas contradições da sociedade de classes, na hora da universalização-financeirização capitalista, engendram elas próprias, de cabeça para baixo, como diz Marx, muitas pressuposições da passagem a uma humanidade sem classes. Portanto, não é absurdo enunciar o futuro, e que, consequentemente, há também, pelo menos quanto à escolha de princípio e da sua orientação de conjunto, uma racionalidade histórica do agir comunista. Tudo isto terá sido desqualificado em bloco e sem remissão pelo fim da União Soviética e do movimento comunista internacional. É a capital conclusão a que François Furet acreditou poder chegar. A história volta a ser aquele túnel em cuja obscuridade o homem se embrenha, sem saber onde conduzem as suas ações, nem certeza do seu destino, desapossado da ilusória segurança de uma ciência da sua ação. Para o indivíduo democrático, privado de Deus, o comunismo, é claro, não só perdeu todas as probabilidades, como já não faz qualquer sentido. Tornou-se quase impossível pensar a ideia de uma outra sociedade e, de resto, já ninguém no mundo de hoje avança sequer sobre este assunto o esboço de um conceito novo.
É expressa neste tom douto e sem réplica, a que se apõe a assinatura de grande costureiro do pronto a vestir da ideologia dominante, esta demonstração axiomática do definitivo silêncio comunista fez escola, ao ponto de autores por vezes bem inspirados, como Régis Debray, Anicet Le Pors e outros acreditarem poder escrever num artigo comum como se fosse a mais trivial evidência, no momento em que o comunismo já não oferece alternativa. Le Monde, 20 de dezembro de 1998. Quem tenta pensar o contrário, à margem do Le Monde, sente-se pequenino, mas já que aí é colocada sem seriedade uma questão muito séria, examinemo-la seriamente, embora rapidamente. Terá Marx hiperracionalizado a história, não certamente à maneira idealista de Hegel, para quem no seu decurso universal ela não é mais do que a manifestação da razão, segundo as suas próprias palavras, mas como pensador materialista da necessidade e que, portanto, para retomar uma fórmula requentada, a concepção que dela ele tem é do domínio do determinismo. 100 vezes agitada, 100 vezes tratada, esta questão já não oferece dúvidas para quem pelo menos se queira informar de boa fonte. Como escreveu, por exemplo, Michel Vade, Marx, Pensador do Possível, Klinkziek, 1992, página 494, falar de um determinismo estrito e rigoroso a propósito das concepções de Marx é um contrassenso. Claro que Marx sustenta com firmeza que existe uma causalidade e mesmo uma legalidade do movimento histórico. Em particular, aí se manifesta, segundo ele, uma conexão imbuída de necessidade entre o caráter geral das forças produtivas em cada época, homens incluídos, e a estrutura global das relações de classes destes, como de modo mais alargado e menos estrito com as outras estruturas e superestruturas. Cada formação social é assim uma totalidade orgânica, não evoluindo mais ao acaso do que um ser biológico. Estudando bem as suas lógicas de funcionamento, pode-se mesmo prever com segurança o aparecimento de uma mutação no seu desenvolvimento e nos grandes traços do seu conteúdo. Assim, o próprio modo de produção capitalista, onde se acham levadas ao extremo as contradições características das anteriores sociedades de classes, produz de modo não fortuito muitas das condições da passagem a uma formação sem classes, onde se apagarão os antagonismos milenares do que se pode considerar como sendo a pré-história da humanidade social. A história, para Marx, não é aquela noite negra em que os humanos não poderiam saber o que quer que seja sobre o que fazem, nem, por conseguinte, empreender o que quer que seja do que pretendem. Por isso, entre esta visão das coisas e do que se chama determinismo propriamente falando, existem diferenças tão fundamentais que se desacredita quem as confundir. Antes do mais, esta teorização materialista inclui a viva consciência de que, em relação ao modelo genérico que ela nos propõe, as formações sociais concretas apresentam inesgotáveis singularidades, acentuadas pela infinita variedade das suas trajetórias históricas sobre um fundo de lógicas gerais de desenvolvimento. Cada formação capitalista apresenta um certo ar familiar com todas as outras, encontrando-se destinada ao mesmo repertório de atribulações de conjunto. Pensemos, por exemplo, hoje no caso da Coreia do Sul, não impede o caso russo de ser muito diferente do alemão, ou o francês dos Estados Unidos. E mais, a história está saturada de acasos, sem o que, de resto, escreveu Marx a Kugelmann em 1871, ela não seria de natureza muito mística e, nesta medida, é imprevisível, o que também não impede de nela reconhecer uma direção global, tal como os incessantes estados do tempo não fazem abolir a sequência regular das estações ou a lenta evolução do clima. Depois, a necessidade que reina na natureza, como na sociedade, nunca foi unívoca, mas dialética. Ela inclui contradições e assim abre sempre cessar leques de possíveis, tal como o ou das crises agudas. As leis de evolução exprimem, portanto, essencialmente tendências que suscitam contratendências em dinâmicas que pode sempre surgir uma inesperada bifurcação. Portanto, nenhuma evolução é linear, nenhum processo é mecânico, nenhum desenvolvimento é igual a si próprio e aos outros, nenhuma história está escrita à partida. Se pode entrever grosso modo a rota a longo prazo, só o charlatão se pode vangloriar de previser as formas, os episódios e os prazos.
Ao que se acrescenta ainda, e não é menos essencial, que, diferentemente do processo natural, o acontecimento histórico não se produz sem nós. Os homens fazem a sua história, repetem Marx e Engels, embora não nas condições por eles escolhidas. Sendo ela própria produto histórico, a sua liberdade não suspende a necessidade, mas orienta o sentido no qual esta se cumpre. O avião não contraria a lei da gravidade, mas joga com ela de maneira inédita. O futuro nunca é fechado. Portanto, existe uma racionalidade da história, até certo ponto, inteligível e dominável, embora nela seja grande a parte do acontecimento imprevisível, da reviravolta possível, da intervenção livre. Portanto, o fracasso do comunismo não era fatal e, contudo, tendo em conta o que se disse mais atrás, é ao mesmo tempo lógico. É precisamente a partir desta experiência da necessidade aberta, igualmente afastada do determinismo cientista e do contingencialismo obscurantista, que os atores da história, para que todos temos vocação, podem tirar lições teóricas e práticas.